Então, gente, agora a gente vai falar sobre duas métricas, a precisão e a revocação, para depois a gente poder falar sobre como a gente usa elas para calcular micro e macro F1, que são duas métricas bem interessantes que são bastante usadas para classificação, além da acurácia. Então, aqui o conjunto aqui a gente tem dois conjuntos, os conjuntos de instâncias que são de uma determinada classe, ou seja, essas instâncias foram rotuladas manualmente como uma determinada classe C. Então o usuário falou, ó, isso são spans. Aí ótimo. E aí você joga isso no método de aprendizagem de máquina e ele vai rotular automaticamente essas classes. E aí vai te dar o conjunto PC, o conjunto de instâncias que foram preditos com uma determinada classe. Então o classificador foi lá e classificou várias instâncias como uma classe C. Dentre essas, ele acertou algumas, ou seja, essa interseção aqui é quando ele acerta, ou seja, quando ele definiu a predição é a mesma da classe, o resultado predito para essa instância é igual à classe que essa instância realmente tem. Então, essas foram as instâncias preditas corretamente. Então, é interessante pensar nesses dois conjuntos na interseção para a gente conseguir calcular a precisão e revocação. Então, lembrando, pensando em falso positivo e falso negativo e até verdadeiros positivos, né? O que são os falsos positivos? São aqui essas instâncias que são da classe C menos a interseção, ou seja, são as classes que são da classe C, só que foram preditas incorretamente, então não foram preditas como classe C. Então é justamente fora dessa interseção. Então isso são falsos negativos. Falsos positivos foram as instâncias que foram preditas como classe C, mas não são da classe C, ou seja, essa parte aqui fora da interseção. E verdadeiros positivos são as instâncias preditas corretamente. Então, são justamente essa interseção. Interessante ver justamente o que eu falei para vocês na videoaula passada, é que usa-se muito falso positivo e falso positivo e negativo para calcular macro e micro F1. Eu não vou usar dessa forma porque eu não acho que fica tão intuitivo. Eu acho mais intuitivo trabalhar com noção de conjuntos. Então a gente vai usar esses conjuntos que eu mostrei para vocês, né, para a gente poder calcular a precisão e revocação e logo após a macro e micro F1. Então, o que é a revocação? A revocação é a proporção de instâncias da classe C que foram preditas corretamente. Então, a gente considera quantas instâncias você tem na classe C e você vê qual que é a proporção que foi classificada corretamente. A ideia dessa revocação é o seguinte, é você pensar, o classificador está prevendo corretamente os elementos dessa classe C? Ele está prevendo bem essa classe C? Então, qual que é a qualidade do meu classificador ao prever spams? Qual que é a qualidade do meu classificador ao prever não spam? É isso que eu falo. Aí a precisão é o quão preciso é o meu classificador, né? Quanto que a taxa de acerto desse meu classificador quando o meu classificador fala essa instância é da classe C. Ou seja, eu trato com o meu conjunto de instâncias preditas. Então, dado que o meu classificador classificou como a instância é a instância C, qual que é a proporção que ele acertou? Então, ele tenta ver o conjunto de instâncias preditas. Então, o que ele tenta ver? Quão preciso o meu classificador é. O outro tenta prever, a revocação tenta prever qual é a proporção de instâncias que eu trouxe que são dessa, dada essa classe, né? Qual que é a proporção de instâncias que eu trouxe dessa classe, ou seja, que elas são dessa classe, dado o conjunto de instâncias da classe, ou seja, qual é a qualidade do meu classificador ao classificar instâncias de uma determinada classe. Eu gosto de falar de várias formas, que eu sei que não são conceitos simples, porém às vezes podem ser um pouco confusos ou se misturarem um pouco, né? E eu gosto muito da notação de conjunto que a gente enxerga muito melhor isso.
Então, é justamente isso, né? Eu coloquei aqui as fórmulas, né? Que é justamente a fórmula que eu falei, né? A proporção de classe, você tem o tamanho da classe C, e isso daqui é a interseção de instâncias preditas corretamente, dado o tamanho da minha classe C, que é essa que é a revocação. A minha precisão é justamente levando em consideração a quantidade de instâncias preditas. Então, é a quantidade é o tamanho do meu conjunto de preditos, que é o nosso divisor, e a gente tem que dividir o quê? Tem que dividir a interseção. Por quê? Porque a interseção é a quantidade predita corretamente. Então, é assim que eu calculo a precisão e revocação de uma determinada classe. E calculando a precisão e revocação de uma determinada classe, a gente consegue calcular o micro e macro F1. Então, depois da revocação e a precisão, o F1 é a média harmônica entre a precisão e a revocação. É como se fosse realmente um balanceamento entre a precisão e a revocação. Porque geralmente o nosso algoritmo precisa de ter qualidade na classificação de uma determinada classe e uma boa precisão. Então, a F1 tenta balancear os dois. Como que ele faz? Ele faz essa média harmônica. É um tipo de média que você pode fazer entre precisão e revocação de uma classe. E você tem a macro F1. A macro F1 o que faz? Ele faz a média das F1s de uma classe. Então, F1 de A, F1 de B e F1 de C. Você vai ter essas três F1s, né? E aí você tendo essas três F1s, eu posso calcular a média das F1s. Então, é justamente o que a macro F1 faz. A micro F1, ela calcula a precisão e a revocação global. E depois ele calcula tudo globalmente. Então, a precisão global é o tamanho é o somatório das classes, né? É o tamanho, é o número de previsões dessa classe. Então, se você tem aqui a matriz de confusão, seria o somatório assim. Então, se a revocação, você tem o somatório das classes. E aqui você tem o somatório das interseções. Então, você tem o somatório dessa interseção aqui, 90 mais 2 mais 2. Vocês concordam que no final esse valor fica igual a esse. Por quê? Porque o tamanho aqui, tanto faz eu fazer o somatório da matriz assim, ou tanto faz eu fazer o somatório da matriz assim. Faria o mesmo valor. Então, o somatório, o tamanho divisor aqui vai ser o mesmo e a predição aqui vai ser a mesma também. Então, você vai acabar tendo um resultado igual para precisão e revocação, e no final você tem uma micro F1, que no final também vai acabar sendo igual. Mas a micro F1 é muito parecido com a acurácia, tanto que não eu falei até um pouquinho errado, a micro F1, apesar de a gente não usar diretamente a micro F1, a gente usa a acurácia. Por quê? Porque o valor de acurácia, ou seja, a taxa de acerto, vai ser o mesmo que a micro F1 no final. Aqui tem um resultado para esse exemplo dessa minha matriz de confusão. A precisão por classe, eu vejo a quantidade de instâncias que foram preditos como essa classe, ou seja, 90 mais 3 mais 4, né, que foi a quantidade, dividido pela interseção dessa classe, que é 90, que deu 0,93. Mesma coisa para B e C, né, que aí você vai fazer o 2, que é aqui, a interseção, mais 10, mais 2, mais 4, que é justamente essa coluna aqui. Aí você tem também a C. A revocação você faz por linha, né, que aí você consegue fazer a revocação. A revocação aqui é 90 mais 10 mais 10. E aqui você tem a interseção que é 90. E você calcula a revocação de cada um da mesma forma por linha. O F1 você faz o cálculo entre o 0,93 e o 0,9 aqui. E você consegue fazer o cálculo do F1 para cada um. Depois de você calcular F1, você calcula a média. Como você tem três classes, a F1 é 0,91, 0,18, 0,16, né? Dividido por 3. Essa é a minha macro F1. E a precisão, você calcula, é a mesma da acurácia. Então, a macro F1, vocês concordam que vocês acabam vendo uma ideia da precisão a precisão e a revocação, balanceamento por classe. E a precisão, de certa forma, ela tem um resultado global, que é uma taxa de acurácia. É igual também à acurácia, ou seja, a taxa de acerto. Que aí, se você for ver aqui, é justamente isso. 94 por 127
127 é a quantidade de instâncias que existem, 94 é exatamente a quantidade de instâncias que eu prevejo corretamente. Isso daí é exatamente a acurácia. Então, a micro F1 fica igual à acurácia. Então, resumindo, é o que a gente já falou no vídeo aula passada, a macro F1 é útil quando as classes estão desbalanceadas. Por quê? Como ele calcula por classe, e ele calcula por classe, você não tem esse problema do desbalanceamento da classe. Então, naquele exemplo que eu falei, vamos supor, se você tem 100 instâncias para classificar, e 90 delas são spam, 10 delas são não spam, e se você tem um classificador que tem 90% de acurácia, mas classifica todo mundo como spam, mas por isso tem 90% de acurácia, não é um classificador bom, porque ele não está, às vezes ele não está nem aprendendo, ele está só achando que todo mundo é spam e jogando todo mundo para spam. Então, você não consegue avaliar tão bem quando você tem um desbalanceamento da classe usando a micro F1 ou a acurácia. Então, mas quando você usa a macro F1, quando elas são desbalanceadas, você vê a média desse balanceamento. E aí, por exemplo, se pensar só pela precisão, né, seria 90 dividido por 0 e aí você conseguiria 45%. Então, a ideia eu não vou fazer o cálculo aqui, mas só para fazer um cálculo bem grosso modo mesmo. Mas a micro F1 ela é interessante quando tem um balanceamento maior, que aí eu gosto da acurácia, quando tem micro F1 e acurácia, é melhor usar acurácia, porque você consegue entender melhor. Se eu falo acurácia, você entende o que ela é, a taxa de acerto. E aí é mais fácil de você enxergar. A micro F1 não é tão usada, e se você põe isso num texto, a pessoa tem que tentar entender o que é a micro F1. Quando você fala em acurácia ou taxa de acerto, a pessoa entende o que é. Então, quando você for usar micro F1 ou acurácia, eu prefiro usar acurácia, porque é o mesmo resultado. Às vezes até falar taxa de acerto também, se você está falando isso para uma pessoa que não é da área de aprendizagem de máquina, e que ela vai entender mais o que significa. Macro F1 é mais difícil a pessoa entender o que significa o valor, né? Mas ela é interessantíssima, né? É importante você ter essa macro F1. A única hora que a acurácia e a micro F1 não vão assumir o mesmo valor é quando você tem um problema que uma instância pode assumir duas classes diferentes. Vamos supor que eu tenho um documento e esse documento ela da categoria História e Geografia. Um outro problema é que você tem que usar métodos de aprendizagem de máquinas diferentes, mas às vezes você precisa de ter um documento, esse documento assume em duas classes. Então esse documento é de História e de Geografia. Então isso é um outro problema de aprendizagem de máquina, a gente não trata muito, mas usando Deep Learning você consegue fazer isso. E às vezes alguns ajustes nos métodos convencionais você consegue também. Mas é um problema um pouquinho mais complexo também e não tão usado. Mas aí quando você tem esse problema mais complexo, aí a acurácia e a micro F1 são diferentes.